Este é o programa Sabedoria para Viver Bem. Seja bem-vindo. Para nós é sempre uma alegria a sua participação aqui conosco. Queremos que você receba todos os benefícios daquilo que Deus tem nos ensinado e do pouquinho que nós estamos conseguindo transmitir para você, para sua casa, seus familiares, amigos. Compartilhe com todos, porque a transformação de Deus nas nossas vidas é algo extraordinário, que nos leva a viver o melhor daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Estamos aqui hoje um estúdio um pouco mais diferente, mas é um pouco mais dinâmico também, né, Pastor João Carlos? Estamos vivendo essa nova experiência. Seja muito bem-vindo. Amém, pastor Wallace. É bom poder voltar ao programa. É bom poder ver mais um episódio que o Senhor tem nos orientado de forma a levar todos que participam conosco a encontrar a sabedoria de Deus que nos faz viver melhor a nossa vida sobre a face dessa terra. Então é isso. Aqui você vai poder aprender todos os dias uma centelha, um pouquinho de como Deus ensina o ser humano a agir da maneira correta, um bom proceder para poder viver bem e melhor. Pastor João Carlos, mas hoje nós temos um tema muito interessante, algo que realmente envolve a vida de todos, que é exatamente desentendimentos e conflitos entre irmãos. E eu quero ler um texto aqui da Palavra do Senhor, que vai nos basear, vai ser o nosso fundamento aqui hoje, que está registrado em Salmo 133, verso 1, que diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós estamos tratando hoje aqui de um princípio de sabedoria que é a excelência do amor fraternal. Este é o princípio de sabedoria, ou seja, um amor fraterno que traz harmonia entre os irmãos, a unidade familiar, que leva os lares, as famílias a viver aquilo que Deus tem preparado, porque a briga entre os irmãos, ela quebra, ela cria um abismo entre a bênção de Deus no relacionamento entre os irmãos. Então esse salmo, ele fala exatamente da paz que traz entre os irmãos, que é algo agradável a Deus, para ser abençoado por Deus, mas tem muitas famílias dilaceradas vivendo essa situação, né? Wallace, quando Deus fala, ele já está prevendo uma solução para uma dificuldade. Deus é aquele grande solucionador das nossas vidas. Quando Deus fala sobre a questão de os irmãos viverem em união, ele está se preocupando com as desavenças entre familiares. Você vê muito casos de disputa por causa de herança, porque as pessoas estão precisando e a herança apareceu. E agora, como se divide essa herança? E isso muitas vezes divide irmãos, divide parentes. Questões de entendimento de injustiça. Uma pessoa achar que a outra recebeu mais do que ela tinha esse direito e que a outra não. E eu vou te dizer, até mesmo a atenção dos pais, um filho, uma filha que acha que o pai dá mais atenção para outro filho do que para ela, do que para ele, até isso pode realmente trazer problemas entre os irmãos. E Deus está prevendo isso dizendo, né? Quão bom é que os irmãos vivam em união. E isso acontece muito, né, João Carlos? Porque, veja, antigamente, nas décadas anteriores, era comum você conhecer famílias com muitos irmãos. Você chega para uma pessoa que tem um pouquinho mais de idade, meia idade, quantos irmãos você tem? Eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 8. Você encontra pessoas aí com 9, 10 irmãos. Meu pai teve 12 irmãos. Então, isso com o tempo foi diminuindo. Nós entramos nos anos 2000, ou seja, viramos o século, com as famílias tendo uma média de 2 filhos. Já hoje, essa média já diminuiu. Hoje, a média de filhos, né, dentro dos lares é de 1 filho e a tendência é diminuir mais, né? Tem muitos casais hoje já pensando em não ter filhos. Então, a situação muda muito. Porém, essa situação da briga por herança que você citou é algo recorrente nos dias de hoje. Por quê? Porque quanto mais filhos, mais irmãos, mais desentendimentos, porque os irmãos eles não são iguais.
Não existe irmãos iguais, podem até ser gêmeos, mas tem perfil diferente, comportamentos diferentes, entendimentos diferentes. Então, chega o momento de receber cada um a sua parte, pode ser que ele venha contradizer, venha discordar, e basta um discordar. A situação complica para todos. E eu vou dizer para você, não precisa nem chegar nesse ponto da herança, daquele familiar que faleceu e que deixou bens para dividir para os outros. Ainda em vida, acontece muito a questão de idosos que precisam de cuidado. Perfeito. E aí a questão dos filhos, às vezes tem 3, 4 filhos, e a pergunta é, os 4 cuidam igual daquele idoso? Os 4 se dispõem igualmente? E aí daqui a pouco começa aquela desavença, porque você não está ajudando a cuidar do nosso familiar, e porque eu estou me dedicando muito mais a isso. E aí você vai ver questões até de passado mal resolvido. Exato. Pessoas que trazem contendas, né, que não foram bem resolvidas. Eu vou te contar uma experiência que eu tomei ciência, né? 2 irmãs que tiveram um problema entre elas, ao ponto de, mesmo morando próximas, elas frequentarem igrejas separadas, em bairros separados. Ambas da mesma denominação, ambas frequentando junto conosco, na igreja cristã Maranata, mas uma numa igreja e a outra na outra, por causa de desavença. Até que o pastor de uma daquelas senhoras foi conversar com ela sobre esse assunto, e ela dizia assim, pastor, eu já perdoei, mas é ela lá e eu cá. Olha. E nós sabemos que isso não existe, né? Então. E aquele pastor, ele usou uma frase que diz assim, minha irmã, quando você lembra da sua desavença com a sua irmã, você sente dor? Você ainda sofre com isso? Ela disse assim, sim, eu ainda sinto dor. Aí ele falou assim, então você não perdoou, porque perdoar não é esquecer. A gente não esquece tão fácil assim. Verdade. Perdoar é lembrar sem dor. Ótimo. Só quando você já não sofre com aquela situação, você lembra, mas não sofre, aí realmente você perdoou. E aí aquela irmã, ela disse para o pastor assim, então pastor, realmente eu não perdoei, porque eu ainda sofro com isso. E aí o pastor disse, então ore por isso, peça a Deus para curar isso dentro do seu coração. O que acontece? 6 meses depois ela procura o pastor e ela diz assim, eu queria falar com o senhor, lembra aquela conversa que nós tivemos? Sim, lembro. Aí ela disse assim, agora eu perdoei. Porque eu lembro da minha irmã, eu lembro da desavença que tivemos, mas já não dói mais no meu coração. Sabe qual foi a consequência? Elas 2 tinham um pai muito idoso. Daqui a pouco, uma delas pediu visita, a igreja começou a visitar o pai delas. 1ª visita, 2ª visita, falaram de batismo, 3ª visita. Na 4ª visita, aquele senhor idoso foi batizado na sala da casa dele, porque ele não tinha mais condições de sair e ir à igreja. Foi batizado na sala da casa dele, e nesse dia aquelas 2 irmãs se abraçaram chorando e glorificando a Deus pela salvação do seu pai. É isso que o Senhor quer. Quando ele fala que é bom e suave que os irmãos estejam em união, como se formou a suavidade e a bondade naquele momento, quando elas 2 viram o seu pai se batizando e elas puderam se abraçar e acabar de vez com aquela desavença. Esqueceram? Não esqueceram, está guardado na nossa memória, mas já não doía mais no coração nem de uma e nem da outra. Quanto tempo passado, né? Perdido. Verdade. Quanto tempo elas levaram para entender isso. Verdade. Agora, olha que interessante nesse caso. Ela mesmo mencionou, agora não dói mais em meu coração. Isso. Então você vê que o perdão é uma autocura. É uma autocura. O perdão, as pessoas acham que eu vou perdoar fulano, ciclano, eu vou perdoar o meu irmão, vou liberar meu irmão. Às vezes as pessoas raciocinam achando que perdoar alguém é para beneficiar a pessoa, para beneficiar o terceiro. Pelo contrário, quando você perdoa, você está se beneficiando a si próprio. O perdão, ele traz o resultado, você sente o resultado do perdão em você. O livro de Provérbios, ele nos fala sobre essa contenda entre irmãos. Bem difícil, né? Provérbios capítulo 18, versículo 19, é o texto que eu separei aqui, diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Então, nós precisamos tratar disso. É difícil conquistar? É difícil resolver uma contenda? É difícil.
para nós que somos homens, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, buscar ao Senhor faz com que essa contenda seja resolvida, faz com que o coração seja curado e faz com que as bênçãos cheguem. Veja a bênção que aquelas duas alcançaram de ver o seu pai idoso sendo batizado na presença do Senhor. Muito bom, que maravilha. O pastor João Carlos citou duas situações, né? Hoje está no auge. A briga por herança, cuidados com os pais idosos, essa desavença, ela surge, ela brota, ela vem, ela cresce se não tomar os cuidados. Então, o princípio de sabedoria aqui, a excelência do amor fraternal é para evitar exatamente isso. Algo tão comum em todos os dias na vida de todo ser humano. Mas olha só, não é só isso. Tem várias outras situações também que geram esses conflitos entre os irmãos. Eu até anotei alguns aqui, ó. Diferença de personalidade e estilo de vida. Então, a mentalidade de um é completamente diferente do outro, nem parecem irmãos. Então, assim, um irmão ele pode ser mais responsável, enquanto o outro é mais despreocupado. Essas diferenças geram julgamentos entre eles próprios até, né? Escolhas de vida divergentes, até mesmo com relação à carreira profissional, o casamento, até mesmo a religiosidade, tudo isso entra na vida das pessoas, criam conflitos. A falta de comunicação, mal entendido, as pessoas deixam as coisas acumularem, o tempo passa, como o exemplo que você citou, quanto tempo que passou, se tivessem conversado, se tivessem dialogado, poderiam ter resolvido tudo, teriam vivido muito melhor com o pai, né? Mas olha, o pai estava já idoso, né, quando tudo isso aconteceu. Inveja, comparações, tantas coisas, né, pastor João Carlos, que surgem na vida das pessoas que criam esses conflitos. Wallace, eu queria aproveitar essa tua fala para os nossos ouvintes entenderem bem a importância que o Senhor dá à união entre os irmãos. E eu queria fechar esse nosso programa com um exemplo bíblico, que é o exemplo de José. José passa por toda aquela dificuldade por causa de seus irmãos. A cova, cavaram um buraco, botaram José, foi vendido para um grupo de nômades que estavam passando, foi para a casa de Potifar, passou aquele problema com a esposa de Potifar, foi parar na prisão. Depois lá na prisão vem a bênção de ele poder ir interpretar os sonhos de Faraó. E o que acontece lá no final, tantos anos depois? A fome em Canaã, onde estava toda a família de José, de 70 pessoas, e a fartura no Egito. E aí ele vai e traz toda a sua família de Canaã para cá. Os seus irmãos não o conheceram, ele poderia, entre aspas, fazer uma vingança contra os seus irmãos, mas o coração de José na presença do Senhor foi tão bom que ele perdoou seus irmãos. E ele estava numa autoridade máxima. Numa autoridade máxima. Mas a expressão de José é muito boa. Ele diz assim: o mal que vós me fizestes, Deus transformou em bem. Glória a Deus. Porque ele salvou toda a sua família. Esse povo de Israel hoje, que existe de milhões de pessoas, é fruto daquelas 70 pessoas que José salvou. Então ele pega, ele não guarda aquela mágoa de tudo aquilo que os irmãos fizeram. Não, ele consegue transformar isso numa coisa boa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Não deixa que essa contenda se transforme numa raiz de amargura no seu coração. Mas busca do Senhor uma forma de transformar isso em bênção. Assim como aconteceu com José e com seus irmãos no Egito. Assim como aconteceu com aquelas duas irmãs que viram seu pai se batizando. Com certeza vai acontecer com todos nós, se nós seguirmos essa sabedoria do Senhor, que é bom e suave, que os irmãos vivam em união. Então nós vemos que o princípio de sabedoria aqui, a excelência do amor fraternal, é algo que tem muitos a nos ensinar. E é isso que nós queremos que você receba aqui hoje, este aprendizado, este ensino, esse princípio eterno da palavra de Deus. Então, como você vai resolver todos os seus conflitos? Se você tem um conflito com um irmão, como você vai resolver isso? Deus tem nos ensinado, olha, sempre manter o diálogo constante, manter uma comunicação aberta, sincera, honesta. Evite comparações, cada irmão tem a sua própria jornada. Ninguém é igual a ninguém, mesmo sendo filhos dos mesmos genitores ou não, mas cada um tem a sua educação, o seu perfil. Outro ponto, resolva a pendência rapidamente, não deixe acumular, não deixe o tempo passar.
Ressentimentos se acumulam, você não pode permitir isso. Então, respeita as diferenças e, por último, sempre busca a conciliação. Lembre-se de que a relação entre os irmãos ela é valiosa. O texto bíblico que nós lemos hoje, olha quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Isso tem um valor imensurável para Deus te abençoar, para Deus te prosperar na sua vida. Então é isso, pastor João Carlos. Grato mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço de poder também estar dividindo com você essa bancada e esses assuntos que são tão importantes para a nossa vida. Glória a Deus. Então, você gostaria de participar também deste programa, assim como outras pessoas que têm nos acompanhando, você que está aqui conosco, você se identificou com este tema, com algum detalhe, está aparecendo o QR Code aqui na sua tela. Faz a leitura, aponta a câmera do seu celular, grava um vídeo de até 1 minuto, passa para nós uma experiência prática de vida sua ou de alguém que você conheça, um familiar, um amigo ou alguém da sua igreja. Será uma alegria, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Quem sabe o seu vídeo será selecionado e nós vamos exibir aqui em nosso programa. Sabedoria para viver bem. Princípios eternos que nos ensinam a agir correto e viver melhor.